enfermeira Roberta Santos é uma mulher que tem 49 anos, casada, enfermeira, possui 4 pós-graduação concluídas e uma eu estou cursando. Eu sou especialista em saúde do idoso, sou gerontologista, tenho uma empresa de cuidados com idosos, de home care, e também realizo procedimentos de enfermagem. Já trabalhei muito em hospitais e por ver que em hospitais não carregava o que eu carrego dentro de mim, que é a empatia, a humanização e acolhimento, eu resolvi trabalhar para mim mesma. Eu sou empreendedora e junto comigo eu tenho uma equipe, mas também sou docente e palestrante. Dou curso de cuidador de idosos e em escola de enfermagem eu também ministro aulas. O Outubro Rosa, gente, essa cor rosa, o que ela traz de sentimento pra gente? O que ela traz de importante? Esse rosa traz o sentimento de cuidado, de amor, de autocuidado, na verdade. Ela traz o sentimento de humanização, de atenção. Essa campanha de Outubro Rosa, ela é mundial. Campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês de outubro, as instituições e profissionais reforçam a importância do cuidado com a saúde da mulher. Mas e do homem, não? Sim, do homem também. O câncer de mama tem cura? Sim, tem cura. Se ele for diagnosticado precocemente, as chances de sucesso no tratamento é de 95%. E como é possível salvar vidas? Dessa forma, da forma que nós estamos fazendo, compartilhando informações, compartilhando conhecimento, o autocuidado, né? Desta forma a gente consegue salvar vidas, tanto a nossa quanto daqueles que estão ao nosso redor. A vida do nosso amigo, a vida do nosso colega de trabalho, a vida do nosso ente querido, da nossa mãe, do nosso pai e da nossa família toda. Falando um pouco sobre as estatísticas, o Ministério da Saúde e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles estão unidos, eles estão entrelaçados e engajados para proporcionar essa prevenção. Em 2024, o SUS realizou, gente, 4 milhões e meio praticamente de mamografia, sendo 2 milhões e meio em mulheres com a faixa etária de 50 a 74 anos. Isso já é um avanço, mas precisa melhorar? Tem espaço para melhorar. Nesse ano de 2025, o Brasil deve registrar 73 milhões e 610 de novos casos. É assustador? Sim, muito assustador. Em 2023, gente, foram mais de 20 mil óbitos devido ao câncer de mama que não foram realizado o diagnóstico precoce. Mas com o diagnóstico precoce, teve aí uma redução de taxa de mortalidade entre mulheres de 40 a 49 anos. O câncer, ele exige resposta rápida. Por quê? Tempo é vida. E no decorrer dessa palestra, vocês vão entender por que que o câncer exige resposta rápida. E o que é o câncer, então, né? O câncer é um crescimento desordenado de células da mama ou de qualquer outro lugar onde ele esteja instalado, formando tumor maligno. E ele apresenta um crescimento muito rápido. Por quê? O câncer, ele se alimenta de sangue, ele se alimenta de hormônio. Ele tem um crescimento rápido por conta disso, ele é desordenado e ele tem um risco de disseminação. O que seria isso? Metástase. Tem um risco dele percorrer a sua corrente sanguínea e atingir outros tecidos, outros órgãos.
O câncer de mama, pasmem, ele é o primeiro tipo de câncer mais comum em mulheres. Como eu disse, ele pode afetar o homem, mas a porcentagem é mínima, tipo 1% em homens. A detecção precoce aumenta as chances de cura, como eu já disse. E o que é tumor? O que é neoplasia? E o que é câncer? O tumor, gente, é uma massa. A neoplasia é o crescimento de células desordenadas. Então, o tumor e neoplasia é a mesma coisa? Mais ou menos. Por quê? A neoplasia é a formação dessas células desordenadas e o tumor é a massa. Estes dois podem ser benignos ou malignos. Se ele for maligno, ele é o câncer. Então, quando a gente fala câncer, a gente se refere à malignidade. A gente quer dizer que o câncer é maligno. E quando a gente fala tumor e neoplasia, ufa, dá uma esperança de ser benigno ou maligno. Então, quando o médico chegar para você e falar, você está com câncer, amigo, pode considerar, o câncer é maligno, ok? Alguém tem dúvida? Querem falar alguma coisa? Por enquanto, acredito que não. Maravilha. Está fazendo sentido para vocês? Tá, sim. Maravilha. Eu tenho uma dúvida, mas por exemplo, se você puder tirar, uma pessoa da minha família, por exemplo, que tá saindo muito sangue do seio. É assustador, né? É preocupante. É preocupante. Mas anotem aí as dúvidas, que no final a gente vai abrir um espação aí para vocês falarem sobre. E ó, podem me sugar, tá? Eu tô aqui para isso. Tirem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade então. Quais são os fatores de riscos? Quais são os fatores que aumentam o risco de uma pessoa adquirir o câncer? Idade acima de 40 anos, porque é uma fase que o sistema imunológico está sendo reduzido e pode acontecer de hormônios estarem aí alterados no corpo dessa pessoa. História familiar, famílias que têm aí um histórico de câncer, mas isso não é generalizando. Pode acontecer de uma pessoa que na família não tem histórico e acontecer dela ter o câncer. Sobrepeso, que é a mesma coisa aí de obesidade ou não. Tabagismo, que seria fumar. Alcoolismo, que seria o etilismo. E alterações hormonais. Isso em mulheres. E em homens, quais são os fatores de riscos? A idade avançada, histórico familiar, obesidade, alcoolismo, consumo de alguns tipos de hormônio, como o estrogênio, doenças hepáticas e a exposição prévia de radioterapia no tórax. E como prevenir os riscos, então? Consultas médicas periódicas, ginecologista, médicos aí clínicos, né, para os homens, para poder avaliar melhor. Mamografia periódica é o número 1 para a prevenção de câncer, a gente vai falar um pouquinho. Alimentação saudável, realizar atividade física e evitar tabagismo e etilismo. A prevenção primária, gente, é essa aqui que a gente está fazendo. Informações à saúde, conscientização, cuidados com a nossa saúde e os exames periódicos. Qual é o exame periódico principal? A mamografia. Prevenção primária. Se você realiza essas etapas de cuidado, as chances de cura é de 95%. E a prevenção secundária, qual é? O toque, o autoexame. Às vezes entra uma confusão, né? Mas será que o autoexame não seria uma prevenção primária ao invés da mamografia?
Não. O exame do toque, o autoexame, ele faz você identificar nódulos já formados, que pode estar em tamanho pequeno, médio ou grande. A mamografia não. A mamografia ela vai identificar nódulos mínimos, pequeníssimos. Então, a importância aí de realizar a mamografia. O início do câncer, ele ainda está em formação. A mamografia consegue captar isso, o toque não. E as mulheres que amamentam? Qual é a relação da prevenção do câncer? Mulheres que amamentam reduz aí os riscos de adquirir um câncer de mama. Aqui são os linfonodos. Linfonodos são gânglios ricos em células do sistema imunológico e elas limpam, elas drenam, elas filtram as linfas. E é para estes linfonodos que o câncer de mama geralmente se dissemina rapidamente. Aqui eu mostro para vocês uma mastectomia em homens com câncer de mama e uma mastectomia em mulheres. O que seria isso? Retirada da mama. O autoconhecimento e sinais de alerta. Quando perceber nódulos fixos, no início, gente, o câncer não dói. Só depois que ele começa a ficar em estágio 4 que ele começa a doer. Alteração na pele da mama, secreções ou inversão do mamilo e ínguas nas axilas, que são os famosos linfonodos, onde já está praticamente instalado. Aqui, essa imagem desse limão aqui, ele mostra mais ou menos quais são os sinais que o câncer manifesta na mama. Então, ele pode se manifestar com a pele endurecida, sulco da mama, ele traz aí um afundamento da mama, crostas e feridas no bico, irritação ou dores, secreção com sangue, já responde a pergunta aí da colega que perguntou. A ondulação, então ela causa uma deformidade na mama. Protuberância, é como se tivesse 2 bicos de mama, de mamilo. Crescimentos de veias, então parece que tem as veias que nós temos nos membros superiores, que são os braços, parecem estar na mama. O afundamento do mamilo, alterações na forma, pele como de casca de laranja e nódulos endurecidos como caroço. Já falamos do diagnóstico precoce. Primeiro, mamografia e o segundo, o exame clínico. Se você for realizar o exame clínico, que seria o toque, como você deve realizar? Embaixo do chuveiro ou deitada numa cama. De preferência, após a menstruação, porque antes da menstruação nós temos sensibilidade aumentada na mama, então você vai sentir dor ao tocar. E vai massageando, sentindo em sentido horário, massageando a mama com as pontas dos dedos para ver se você encontra algum nódulo. Vem assim pela mama e vem trazendo para o mamilo, o bico do peito. Como eu disse, o câncer tem cura? Sim, até 95%, se for diagnosticado precocemente e se for tratado corretamente também. Em que consiste o tratamento? Cirurgias, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. São usadas conforme o tipo e o estágio do tumor. E quais são as indicações de tratamento? Tratamento local, que seria cirurgia e radioterapia. Em que momento é realizado esse tratamento? Se tiver metástase. E o tratamento sistêmico, que seria a quimioterapia e a hormonioterapia. Sistêmico por quê? Porque o tratamento vai entrar dentro do seu corpo.
Esse procedimento, esse tratamento é indicado quando corre o risco de ter recorrência do câncer. Então, foi feita a cirurgia, retirou, e para não ter recorrência ou até metástase, é feito esse tipo de terapia. E o que é metástase? Metástase é quando o câncer primário, células do câncer primário, invade outros tecidos, outros órgãos através da corrente sanguínea. Então, ele se desloca de onde ele está e percorre a corrente sanguínea e vai para outros tecidos. O câncer de mama, ele acomete a metástase principalmente nos ossos, pulmões, fígado, cérebro, pele e principalmente o linfonodo das axilas. Um pouquinho sobre o estadiamento, né? Eu falei sobre o estágio do câncer. O estágio do câncer a gente chama de estadiamento. Nós temos o estadiamento, que é o estágio 1 e 2. No 1 e 2, a gente faz cirurgia conservadora, químio e ou a rádio. Quem vai decidir isso é o médico. Terceiro, tumores maiores com metástase em linfonodos axilares. A gente faz químio. Então, terceiro estágio, quando o tumor tem metástase, principalmente para os linfonodos, o médico vai indicar a quimioterapia. E quando a pessoa está em estágio 4, os cuidados são paliativos. O que seria isso? Medidas de conforto. A gente faz com que prolongue-se a vida do paciente com menos sofrimento, com menos dores, mas não tem cura e não tem mais o que fazer para tratar esse paciente. Não vai fazer mais químio, não vai fazer mais rádio, não vai fazer cirurgia, só vai fazer e proporcionar medidas de conforto para que ele não sofra tanto. O estilo de vida saudável, né? Alimentação ricas em fibras, em frutas, exercícios regulares, controle de peso e evitar cigarros e álcool. Eu disse para vocês lá no começo que o câncer de mama é o primeiro em posição em mulheres. Ele só perde para o câncer do intestino, que é o câncer de cólon e o câncer de reto. Apoio e rede de cuidado. O tratamento envolve apoio médico, emocional e social. Uma rede de apoio bem fortalecida, bem estruturada, auxilia a mulher no seu processo de adoecimento. Mulher e homem, se for acometido. E como nós podemos reduzir a ansiedade desse paciente? Como nós podemos prevenir uma depressão nesse paciente? Terapia da fala, gente, é a melhor. Por mensagem, diário, você não tem coragem de falar com alguém, escreve num papel, mas tira, desabafa, se descarrega, né, daquilo que está te oprimindo. Uma boa terapia com psicólogo, um médico psiquiatra para acompanhar também vai muito bem. Exercícios de respiração, né? Inspira e expira, pelo menos umas 10 vezes para poder aliviar essa tensão. Praticar iogas, musicoterapia, ter um apoio familiar bem estruturado, um apoio social, né, de amigos, de colegas, de redes de apoio e o emocional também, como eu já disse. As perguntas mais frequentes. Qualquer mulher pode ter câncer? Sim, qualquer mulher pode ter câncer. Exames são necessários mesmo sem sintomas? Sim, como eu disse, a mamografia, gente. A mamografia é indicado para pessoas com idade, mulheres com idade de 40 a 49 anos. Nesta idade, o exame deve ser feito uma vez ao ano. E para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, ela deve fazer a mamografia. Homens também podem ter câncer? Sim. A amamentação previne? Reduz riscos.
Mulheres entre 49 anos devem realizar? Eu já disse, né? 40 a 49 anos, uma vez ao ano. Aqui eu já falei também as idades, né? Por que a quimioterapia causa tantos sinais e sintomas, gente? A quimioterapia, ela é uma junção de medicamentos para poder matar células cancerígenas, mas ela entra dentro do nosso corpo. Ela mata células cancerígenas, mas acaba comprometendo células boas. Sendo assim, a quimioterapia, ela proporciona mal-estar, quedas de cabelo, sintomas gastrointestinais, porque são onde tem células que fazem rápida mitose no nosso organismo, que crescem rapidamente, que são cabelos, unhas e também as células gastrointestinais. E como funciona a hormonioterapia? A hormonioterapia, ela tem o objetivo de bloquear a ação de hormônios, porque o sangue, ele se alimenta, ou sangue não, o câncer, ele se alimenta de hormônio, ele se alimenta de câncer. Então, a hormonioterapia, ela vem para bloquear a ação do estrogênio e do progesterona. Em homens, vem para bloquear a ação do testosterona. Conclusão: a força da prevenção. O Outubro Rosa é um convite à conscientização. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio que salva vidas e inspira outras mulheres. Muito obrigada. Eu vou deixar agora um espaço para vocês tirarem as suas dúvidas. Deixa eu voltar aqui. Maravilha. E aí, gente? Pode falar. Eu acho que seria legal, talvez, a gente falar um pouquinho sobre aquela questão de reposição hormonal para mulheres que estão perto da menopausa, o que é mito, o que é verdade, sabe? Se realmente a reposição hormonal causa mais câncer, não causa mais câncer. Então, seria bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. E quando seria interessante começar a reposição correta? Maravilha. O que acontece, né? Essa reposição hormonal, gente, deve ser somente com indicação médica. Por quê? Como eu disse, o hormônio, tanto antes dos 12 anos, quanto após os 50 anos, é risco. Na fase de reprodução da gente, nós precisamos desse hormônio para poder reproduzir. Tanto é que tem aí a fase da menstruação. Após os 50 anos que nós estamos entrando na menopausa, o hormônio, nós vamos ser carregados de hormônio, se tiver uma hormonioterapia não indicada, e não vai estar saindo, porque a menstruação, ela tem essa função. Entende? A menstruação tem essa função de descarregar o nosso corpo de hormônios para prevenir não só o câncer, mas também outras doenças. Tem alguém aqui fazendo uma pergunta? Pode falar, Thali. Pode falar, Thali. Obrigada, Nath. Não, na verdade, eu já ouvi algumas vezes sobre a amamentação, que a amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama, né? Eu queria entender qual a relação, por que a amamentação faz isso, e se é só durante a amamentação ou se mulheres que amamentaram por toda a vida têm menos chance. Sim, mulheres que amamentaram reduz as chances de ter o câncer de mama. Porque o hormônio que é liberado na amamentação, a criança mamando, esse sangue, esse hormônio vai ser excretado, ele não vai fazer armazenamento no corpo da mulher, entende? Então, quando a mulher amamenta, ela excreta esse hormônio. E quando a mulher não amamenta, ela vai tendo essa produção de hormônio, mas ela vai ficando acumulada dentro do corpo dela. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu sim. Roberto, temos uma pergunta nos comentários. Você consegue ver? Vamos lá.
Gostaria de tirar dúvidas em relação à mulher com menos de 40 anos. O ultrassom é ideal para realizar o exame depois da mamografia. O principal exame é mamografia. Depois, o médico, se tiver essa dúvida na mamografia, ele vai pedir outros exames. Não só o ultrassom, mas também a tomografia, ressonância. Às vezes, o médico pede junto, mamografia e ultrassom, para poder ali identificar alguma coisa que ficou na dúvida aí. De nada, imagina. Mais alguém? Roberta, tem algum mito que o pessoal confunde muito sobre o câncer de mama? Ou, sei lá, as pessoas veem alguma coisa na internet que realmente é um mito assim, que a área da saúde fala que não existe, que confunde muito o pessoal, que gera diagnósticos precoces, tem alguma assim? Ótimo. Ótima pergunta, Natália. Às vezes a gente ouve falar que o estresse, a pessoa estressada, ela corre o risco maior de desenvolver o câncer. Gente, isso não é uma certeza. Por quê? Como eu disse para vocês lá no começo, o câncer, ele se desenvolve com células desordenadas. O estresse pode ser um risco? Sim, porque quando a pessoa está estressada, ela pode ter uma queda de imunidade, ela pode deixar de beber mais água, de comer coisas saudáveis, ela pode comer mais chocolate, então ela vai ter uma alimentação e uma vida que não seja muito saudável. Mas o estresse tem relação direta com o câncer? Não. Outro mito, câncer de mama não tem cura. A palavra câncer já assusta. Então, quem fala, ai, tô com câncer, já assusta. Não, hoje a medicina, a tecnologia está muito aumentada e avançada para falar que o câncer não tem cura. Mas quanto mais precoce fizer o diagnóstico, melhor. Imagina, quem tem prótese, qual o exame ideal? Como assim? Não entendi. Pode falar quem fez essa pergunta. Acho que é silicone, né? A prótese de silicone, se tem alguma correlação. Pode ter relação por conta um exemplo. Se machucou ali na hora de colocar a prótese. A fase de cicatrização, ela pode sim desencadear um crescimento anormal de células. Mas a prótese vai causar o câncer? Não, isso não é uma certeza. Mas pode ser um risco? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou ligar aqui a câmera, é que eu tô com algumas meninas aqui assistindo comigo. Top. E elas estão com dúvida, por isso que eu tava mandando nos comentários. Mas assim, a pergunta é, quem tem silicone, qual o exame? Porque parece que não pode fazer a mamografia por causa da prótese ou algo assim. Então, qual seria o exame ideal ou qual a forma? Sim, ultrassom, tomografia, ressonância. Esses são os exames mais comuns para quem não pode fazer uma mamografia. E o exame clínico do médico, né? Respondi? Sim, obrigada. De nada. Quem mais? Alguém mais? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Homens que fazem reposição hormonal para criar músculo, né? Tem risco, porque o aumento do estrogênio, né? O aumento do estrogênio, que é um hormônio feminino, e eles usam para criar mais músculo peitoral ou no braço, também corre o risco.
Tudo bem, gente? Fez sentido para vocês? Sim, Faltou alguma coisa? ficou bem explicadinho. Maravilha. Pessoal, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou pedir para que todos possam abrir as câmeras para a gente tirar um print. Por favor. Me avise. Lairinha, tem câmera aí pra gente ver vocês, as meninas? Pra tirar um print com a galera? Calma aí, que eu vou tentar pedir uma mulher aqui. É muito tecnológica a Laira, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Calma aí que eu vou tentar. Vai ser legal, vai ser legal. Será que vai aparecer todo mundo, Ju? A gente dá um jeitinho aqui de ajustar a tela para cá todo mundo. Uau, show! Uhul! Gente, é porque tá no notebook aí. Tá perfeito lá. Só um brilho. Gente, peraí que eu vou tirar o print, hein? Eu vou falar aqui. Deixa eu só abaixar um pouco esses corações aqui, senão vai aparecer na tela. Desde arrumar meu cabelo. Luiz. Poxa, Luiz. Peraí. Ó, eu vou contar até 3, todo mundo sorrindo, Tá hein? bom. 3. Peraí. Peraí, gente. É muita tecnologia. Peraí. Vanessa. Príncipe. Ó, mantém a pose, hein? 3, 2, 1. Eu consegui. Aí. O melhor foi o Luiz querendo arrumar os cabelos. Você é maravilhosa. A Simone tá com uma dúvida e aí eu vou direcionar aqui pra ela fazer, tá? Tá bom, meu amor. Bom dia. Assim, no caso, que já teve alguém que veio a falecer devido ao câncer de mama. O risco é mais, como que eu posso falar? Tem esse risco de ter também? Genético? Laira, é o seguinte. Pessoas que têm histórico familiar têm um risco aumentado. Ela morrendo ou não. Então, se ela teve histórico de câncer de mama, parentes próximos de primeiro grau, um exemplo, a minha avó, a minha mãe, a minha irmã teve câncer de mama, tanto homem como mulher corre o risco de ter o câncer de mama. O meu pai está com câncer. Ele está com câncer na bexiga. E eu tenho ido no ICESP constantemente. E lá eu conheci uma menina que a mãe dela faleceu de câncer de mama há 2 meses atrás. E quando a mãe faleceu, a irmã descobriu que estava com o mesmo câncer de mama. Então, assim, isso é muito relativo. Ah, então eu vou já me prevenir tirando a minha mama. Gente, isso não é prevenção, desculpa. Isso é um risco aumentado. Então, a mãe, a avó, a irmã tem câncer de mama? Teve histórico de câncer de mama? A minha avó já morreu há muito tempo atrás, mas não foi de câncer de mama. Ela teve câncer de mama, curou, mas ela morreu de infarto. Ela teve o câncer de mama. Você corre o risco? Corre. Entendeu? Por isso é tão importante a conscientização. É importante se cuidar, se amar, se olhar, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama. Se olhe no espelho, tira a sua mama para fora, apalpe. Olhe se tem assimetria. O que seria assimetria? Tem uma mama diferente da outra? Uma é maior, a outra é menor, mas desde quando ela é assim? Ah, desde sempre. Beleza, ok. Mas é agora?
Foi agora que começou isso? Então, vamos rever. A questão da pessoa que me perguntou sobre o sangramento do mamilo. Gente, precisa avaliar. Porque se... Foi você? Se tem sinais, já não está em estágio inicial. O médico, como ela tinha passado no SUS, o médico falou inicialmente, né, que já faz alguns meses isso, que era mastite. Mas aí os antibióticos não curou, né? Já tomou, acho que umas 4 vezes de antibiótico. Olha, mas o caso de mastite tem crescido, viu? E ele deforma bem a mama e é confundida com câncer. Então, tem um ponto de esperança aí, quem sabe? Às vezes tem que fazer drenagem, tem que fazer punção, enfim. Tá bom? Ficou claro a questão, imagina, ficou clara a questão de diferença de tumor, neoplasia e câncer, gente? Querem que expliquem novamente? Vou falar, tá? Neoplasia é o crescimento de células desordenadas. O tumor é a massa dessa junção dessa célula desordenada. Neoplasia e tumor podem ser malignos ou benignos. O câncer já não tem esse meio termo, ele é maligno. Beleza? Compartilhem essas informações, gente. Tem muita gente assistindo a gente aqui, participando dessa palestra. Compartilhem. E qualquer dúvida, eu deixo o meu contato, vou deixar aqui, ó, nos comentários o meu contato. Me sigam no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vou deixar aqui, ó, o número do meu contato aqui, ó.